O doutor Arthur fará um balanço, né, sobre os trabalhos realizados pelo núcleo e fará, ao final, algumas propostas. Tá? Aí, e agora, tendo em vista prestigiar os colegas, eu vou chamar minha colega aqui da coordenação, Artalide, para compor a mesa. E também vou chamar dois colegas da base. Eu vou chamar a Deise, de Juiz de Fora, para compor a mesa. E chamar o Carlos Wagner. Bem-vindos, colegas, aqui. Agora eu vou passar para o doutor Arthur, ele falará por volta de 25 a 30 minutos. Após, quem quiser fazer algumas perguntas, ele vai dar um tempo, né? E faça um bom trabalho, doutor Arthur, como sempre. Boa tarde. Eu agradeço as suas gentis palavras. Quero, em primeiro lugar, agradecer à diretoria por estar participando aqui desse evento, né? Mais uma vez, nós estivemos juntos ano passado. E eu acho importante de vocês entenderem um pouco, afinal, o que é esse Departamento de Saúde, Trabalhador e Combate ao Assédio Moral, né? E nós temos que entender o seguinte, nesses últimos 2 anos, né, vocês que entraram agora nessa nova gestão, vocês já caíram, não é nem no olho do furacão, né? Vocês já caíram numa explosão de uma bomba atômica, porque nós tivemos transformações radicais no mundo do trabalho, como a reforma trabalhista, a questão previdenciária, a perda de direitos, né? Que eu vou abordar na minha palestra, mas o que eu quero fazer o link? Como esses fatores sociais e econômicos afetam a saúde do trabalhador no quesito psiquismo. Então, uma coisa que eu sempre falo e vou sempre repetir, que quando a gente fala em saúde do trabalhador, é muito mais do que um convênio médico. A saúde do trabalhador é um projeto político que visa a prevenção através do apoio da psicologia, do jurídico e da própria estrutura do sindicato enquanto representante da categoria. Por isso que nós trabalhamos em 3 eixos. Eu vou pedir ao pessoal, já pôs ali o material. Nós trabalhamos em 3 eixos. O primeiro é a prevenção. O que é prevenir, gente? Prevenir é alertar. E para a gente alertar, a gente tem que estar de olho no futuro. Vou dar um exemplo. A meteorologia. Então, o meteorologista, ele já previne as pessoas que um furacão está chegando, que uma tempestade está chegando, e através dessa prevenção de uma coisa que vai acontecer, as pessoas podem se resguardar, ficar em casa, estocar alimentos, no caso de um furacão e tudo. E quando nós fazemos esse trabalho de prevenção, ele vai partir do quê? De estudos, de análises, né? E se a gente, no meu caso, né, que o meu trabalho é muito ler, estudar, pensar, refletir, escrever, para produzir artigos, para quando tiver junto à diretoria dos tribunais, para quando tiver no enfrentamento com as instituições, nós temos o saber. Então, eu fico envolvido com a política do Citraeng 24 horas, porque quando eu faço um atendimento, por causa daquele atendimento, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me aperfeiçoar. Essas mudanças do mundo do trabalho, a gente tem que frequentar congressos, seminários, conversar com pessoas, acompanhar as pesquisas e estar atualizando. Então, eu vou fazer na minha primeira parte um pequeno balanço aqui para vocês e deixar claro também o seguinte, quais são os 3 eixos nossos? Prevenção, a intervenção acontece quando um grupo de trabalhadores, ou um trabalhador individual, relata questões que são prejudiciais à saúde dele, mas que a causa é a organização do trabalho, ou a política de metas e produtividade, ou assédio moral. E nós fazemos também o acolhimento. O que é o acolhimento? É essa pessoa que está num processo de sofrimento, ela pode procurar o sindicato, que ela vai ter essa orientação e esse apoio psicológico. Porque muitas vezes as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ser respeitadas. E se a gente for ver como é que as instituições trabalham a política de saúde, elas trabalham no efeito final, que é o adoecimento, com os planos de saúde, e uma política que você é responsável pela sua própria saúde. Como é que é?
coma menos açúcar, faça mais exercício, evite gorduras, tá, isso é importante. E se você cuidar da sua saúde, chegar no seu ambiente de trabalho, está sofrendo assédio moral, está sofrendo humilhações, como que você vai manter a saúde? Então, esse é, em resumo, mais ou menos, o projeto Saúde do Trabalhador. E agora eu vou passar para vocês. Você me deu aqui? Passar aqui um PowerPoint, que acho que fica mais fácil a apresentação. Bom, eu fiz aqui um resumo de, basicamente, quais foram minhas atividades aqui em 2018, porque nada mais justo do que prestar conta à diretoria do que é o nosso trabalho. Eu faço, então, análise do documento, do CNJ, as resoluções, o TRT, o TRE, da Justiça Federal, envolvendo os quesitos de saúde do trabalhador, como a Resolução 207, que cria o Comitê de Saúde, a Resolução de 219, que trata da gestão de pessoas, para a gente já prever esse impacto. E, a partir desses estudos, nós vamos produzindo artigos, palestras, né, seminários. Né? Eu também compro muitos livros sobre saúde do trabalhador, sociologia do trabalho, assédio moral, medicina do trabalho, porque eu tenho que estar, quando for participar de qualquer reunião, eu tenho que estar altamente informado. Então, meu trabalho é um trabalho mental, um trabalho intelectual, mas é um trabalho também que envolve toda a energia da gente, porque tem casos que são muito difíceis, né? Desse material, a gente produz artigos para o site, tem também a produção de relatórios técnicos, que o relatório técnico tem que ser muito bem fundamentado, né? E a gente faz os atendimentos individuais e coletivos, que esse ano chegou em torno de 100 sessões. E participo também do Comitê Gestor de Saúde, do TRT e do TRE, onde a gente leva essa proposta do Departamento de Saúde para dentro das instituições. Acho que muito importante a gente falar do Congresso de Uberlândia, né? Eu participei lá de 2 mesas, né, sobre novas tecnologias, assédio moral. Fizemos uma roda de conversa com mais de 25 pessoas, que foram mais de 3 horas, muitos relatos de casos, para a gente entender melhor o sofrimento dessas pessoas dentro da estrutura e da dinâmica do trabalho. E eu acho que muito importante no Congresso de Uberlândia foi a aprovação das 3 teses que vão nortear o nosso campo de trabalho, que é o combate ao assédio moral, a crítica política de metas de produtividade e o teletrabalho. Então, esse é o eixo que foi aprovado pela diretoria, né, no Congresso, que move a gente. Isso aqui é só a nível de informação. Eu participo também de congressos, seminários, tanto como palestrante, né, como participante. Eu acho que um evento que teve em 13 e 14 de abril, em Governador Valadares, foi muito importante. Teve o pessoal do CICEJUF, que apresentou dados muito relevantes sobre como que a Justiça do Trabalho, com essa diminuição de processo, pode até colocar à disposição servidores, né? Participei também de um congresso da UFMG, a apresentação de um trabalho do que a gente faz aqui no Citraeng. E o que é importante isso? Porque o meu trabalho, o nosso trabalho, ele tem que ser referendado pela comunidade acadêmica. Então, toda vez que eu participo de um trabalho, com a proposta minha de trabalho aprovada, eu estou divulgando o trabalho do Citraeng em prol da saúde do trabalhador, né? Participei também com essa questão do direito, né? Participei de um seminário sobre reflexões do mundo do trabalho, Congresso de Uberlândia. Estive num congresso na Universidade Estadual de São Paulo, congresso muito bom, que teve o Ricardo Antunes, Giovanni Alves, são os grandes sociólogos do trabalho, que analisam justamente essa mudança radical no mundo do trabalho. Participei também do Encontro Nacional de Oficiais de Justiça, do lançamento da pesquisa de saúde do CICEJUF, participei do encontro com gestores de bancos em Porto Alegre, participei também do lançamento do Instituto de Perspectiva e Liberdade de Expressão. Aí vocês podem falar, o que liberdade de expressão tem a ver com saúde do trabalhador? Ora, meu amigo, se eu fizer um relatório contra um juiz, e se esse relatório eu não tiver o direito meu de exprimir o meu conhecimento, então a gente está associado com instituições ligadas à liberdade de expressão, instituições ligadas ao conhecimento científico, é muito importante, porque aí nós não estamos sozinhos, nós estamos cada vez mais com um círculo protetor, né? Teve também o Sejusmig, que contratou a Universidade Federal de Minas Gerais para fazer um trabalho sobre saúde. Lançaram esse trabalho, o Célio estava presente lá. Participei também da palestra Globalização e Trabalho, em São Paulo também, o Seminário de Medicina de Trabalho e Saúde, com os palestrantes Margarida Barreto e Roberto Eluane, o professor Renê, que são especialistas nessa área de saúde do trabalhador.
Participei também de um seminário Saúde Mental e Trabalho, Sereste Mentir, e quando eu falo que eu participei, porque eu estou levando para esses lugares o nosso saber e como é que nós estamos atuando aqui no Citraeng em prol da saúde do servidor. Inclusive, desmistificando essa questão que o servidor ganha bem, que não precisa nada, que está tudo ótimo, né? Que a imagem que é vendida pela mídia. Eu participei de algumas rodas de conversa, a comunicação fez alguns vídeos e Instagrams, e eu tenho como parceiros, né, eu faço parte do grupo da www.assediomoral.org.br, que é coordenado pela professora doutora Margarida Barreto. Eu sou sócio convidado da Associação Nacional de Medicina e Trabalho, onde eu pego trabalhos científicos, análise de médicos sobre saúde do trabalhador. E no último mês eu estou participando de algumas aulas livres de doutorado na Faculdade de Direito, porque eu estava tendo uma demanda sobre a questão de novas tecnologias e inteligência artificial, e essas demandas eu não estava achando esse material para me estudar, para me aperfeiçoar. E lá eu tive a oportunidade de uma palestra, o professor me convidou, né? Para vocês terem uma ideia, existe uma diferença muito grande sobre automação e inteligência artificial. Então, a automação ela já faz parte do nosso dia a dia, porque o que é o processo eletrônico? O processo eletrônico é quando você vai usar uma máquina, mas o ser humano tem que comandar essa máquina para realizar o serviço. E nós já conversamos, né, com várias pessoas que quem saiu do processo físico, entrou no processo eletrônico, tem algumas dificuldades. O processo eletrônico gera um estresse também, porque não é toda hora que funciona, depende da velocidade da internet, dos computadores. Ou seja, tudo isso vai aumentando o nível de estresse e de sofrimento do trabalhador. E quando a gente fala do processo judicial eletrônico, o Amauri do CICEJUF, quando esteve lá em Valadares, ele apresentou um trabalho que, se continuar nesse ritmo de diminuição de processos, daqui a um tempo, os funcionários, né, os servidores, eles vão sobrar. E esses servidores podem ser deslocados para outros tribunais. Mas quem está em ameaça, nesse futuro, que não está muito distante, são os técnicos, né? Porque os técnicos não têm uma formação em direito e, geralmente, um tribunal vai querer uma pessoa que esteja mais capacitada. E nós temos no TST, não sei se vocês sabem, é o Victor. O Victor é um computador de última geração que já usa inteligência artificial para separar as sentenças e encaminhar essas sentenças como jurisprudência para os tribunais. Aí nós estamos falando já de inteligência artificial. Essa campanha política, a inteligência artificial foi muito usada no fake news, que a inteligência artificial é um algoritmo que vai pesquisar, mas ele vai também pensar. Ele tem um sistema lógico, né? E no estudo, né, nessa faculdade de Direito, eu tive uma tese de doutorado do Rômulo. O Rômulo, inclusive, é assessor lá do TRT, e que ele fala que, se continuar nesse ritmo, daqui a pouco os computadores, pelo sistema lógico, os próprios computadores vão começar a fazer sentenças mais simples. E o que acontece? O que vai estar em jogo não vai ser a atividade do juiz, vai ser a atividade dos assessores, né? E eu tenho participado também de uma aula sobre trabalho, globalização e economia, porque nós não podemos deixar de pensar a saúde do trabalhador sem esse tripé: o direito, a saúde e as novas formas de trabalho. Ora, as novas formas de trabalho já estão ligadas à globalização e o modelo econômico que o país segue. A gente também, dentro dessa questão, nós fizemos algumas rodas de conversa. A roda de conversa com assistente de juiz, a partir dela, de conversas que eu tive com outros assistentes de juiz, nós elaboramos um documento que a diretoria do sindicato, no início do ano, entregou para a direção do TRT. Por quê? Por causa do excesso de trabalho que os assessores estão tendo, não está tendo critério. Tem a questão dos agentes de segurança, que é um trabalho que eu e Célio estamos fazendo, né? Fizemos algumas reuniões lá no TRT, criamos um grupo, o Nelson também participou ativamente, o Congresso de Uberlândia, a pesquisa sobre aposentados, e agora nós estamos com esse trabalho de oficiais de justiça, porque é o seguinte, gente, eu estou ali no sindicato para trabalhar. O diretor que me procurar, o diretor que quiser desenvolver um projeto, eu estou ali 100% à disposição de vocês. Então, o Hélio, Elimara, que a gente já está trabalhando junto, né? Ele foi aprovado, inclusive, o seminário de oficial de justiça, que eu vou estar formatando, já tivemos muita conversa, eu, Hélio, Elimara também, e eu vou formatar esse projeto, que a gente tem uma ideia de levar isso nas 5 regionais ano que vem.
E é uma proposta da gente também aumentar os seminários nas regionais em 2019, uma proposta que eu estou lançando para vocês debaterem, né? Acho que é importante desse seminário de oficial de justiça, que é um projeto aprovado pela diretoria, né? E, como eu falei, tem a participação dos comitês gestores, né? E aí, o que a gente tem que fazer uma análise? Acho que as mesas de manhã, elas foram muito boas, porque, veja bem, a emenda complementar 95, com esse corte dos gastos públicos por 20 anos, vai ter o quê? Insatisfação dos servidores. Isso já mexe com o psicológico, com o emocional. Porque não haverá mais verbas para aumentos salariais, apesar do Washington falar que tem verba, por isso que o sindicato tem que ter uma ação política e trabalhar com dados, trabalhar com números, trabalhar com argumentos científicos. Nós vamos ter o que também? Nós estamos vendo a precarização das condições de trabalho. Não vai ter como renovar os computadores, o maquinário de uso, né? E o que é pior, como não há reposição de quem adoece ou de quem aposenta, isso vai ter uma sobrecarga de trabalho para quem fica, né? Porque o trabalho vai ter que ser continuado produzido, cada vez com menos pessoas, e isso vai representar o quê? Uma sobrecarga de trabalho para quem fica. Essa sobrecarga também vai ter impacto sobre o emocional, sobre o físico e o psicológico da pessoa. E o fim do imposto sindical. A gente está vendo falência de sindicatos e centrais, e o que é isso? Significa o enfraquecimento do movimento sindical como um todo. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama projeto de saúde do trabalhador. A reforma trabalhista. Olha o perigo, gente. Autorização da terceirização da atividade fim. O Supremo aprovou isso, não adianta discutir, não adianta chorar. Quais são os impactos? Isso vai ter precarização, já tem os contratados, os terceirizados, né, que vão fazer uma competitividade muito grande com os servidores concursados, porque, num exemplo concreto, a pessoa está ganhando 10 mil, que é concursada, por direito, fez o concurso, e a outra está ganhando R$1.000 e não se conforma com essa diferença. Olha, o que eu falo para as pessoas, chega um ponto de servidores me procurar, o Arthur, eu tenho vergonha de estar ganhando bem. Eu falei, escuta, você não está ganhando bem, não. A classe trabalhadora como um todo é que está ganhando mal por causa das reformas neoliberais. Você vê que quem entrou desde 2004 já não vai ter aposentadoria plena, né? Isso tudo impacta sobre o emocional e o psicológico da pessoa, né? Outra questão, gente, já tem um projeto de lei, e isso o sindicato tem que estar muito atuante, que a estabilidade no serviço público, ela vai ser a partir de uma política de metas de produtividade. Gente, não tem coisa mais fácil de manipular do que uma política de metas de produtividade. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um gestor. Como é que você chama, colega? Maria. Tem a Maria e a Adriana e tal. E eu quero promover a Adriana. O que eu faço? Eu pego os processos mais difíceis e dou para a Adriana. E os processos mais fáceis eu dou para ela. Ora, a produtividade dela, no fim do mês, vai ser enorme. E da Adriana vai ser péssima. Então, esse critério é que vai nortear a questão da produtividade. Pois é, mas aí eu mudei de ideia, sabe? Chefe tem disso, né? Chefe tem disso. Por que eu falo? Não confie na palavra de um chefe. Mas o que eu queria colocar, obrigado aí pela lembrança, é realmente essa manipulação desse critério de produtividade. E outra questão também, eu participei com o Hélio de uma reunião sobre teletrabalho, e eles estão autorizando o teletrabalho sem garantia dos direitos dos trabalhadores, é um trabalho feito por produção, invasão da vida privada pelo trabalho, e mais do que nunca é hora da gente garantir os direitos. E isso faz parte do projeto de saúde do trabalhador. Bom, qual que é a nossa crítica à política de metas de produtividade? Que é com a automação do trabalho via processo judicial eletrônico, nós temos a entrada dos processos 7 dias por semana, 24 horas por dia. E vocês têm uma jornada de trabalho, porque todo ser humano tem o direito de descansar, né? Mas parece que agora não pode descansar, não pode adoecer, não pode tirar férias. É aquilo que foi falado aqui. O destino da gente é trabalhar a vida inteira para pagar a dívida pública, né? É trabalhar até morrer. E nós temos ainda, em muitos lugares, uma mistura de processos físicos e eletrônicos que tumultua, que você não tem um método, você está no computador e tem que levantar para pegar um processo físico, que é a questão do computador, gente, o processo judicial eletrônico e o processo físico, não é só uma questão de computador e papel, é uma questão cognitiva. Quando você está lendo um papel,
é um processo cerebral. Quando você está no computador, é outro processo cerebral. E eles querem que com o computador você trabalhe mais rápido. Nós vamos ver as consequências disso. Então, essa pressão para produzir mais, sem critérios ou respeito aos limites individuais, porque as pessoas são diferentes, ninguém vai poder conseguir produzir igual o outro. E esse ataque midiático, né, que todo dia é televisão, o serviço público está inchado, o serviço público é lento, o servidor público é preguiçoso. Isso gera impacto emocional também. O que a gente vê, então, sobre esse contexto social, político, laboral? A gente vê que é uma tendência muito grande ao esgotamento profissional, que a pessoa não tem que produzir mais, eu tenho que fazer mais, e a gente tem limites. Se nós não respeitarmos o nosso limite, o nosso corpo desaba, né? A gente tem essa sensação de não estar dando conta no trabalho, dificuldade de se adaptar às novas tecnologias. Isso vai gerando desânimo, que evolui para a depressão, uma irritabilidade que evolui para a ansiedade, conflitos interpessoais com seus colegas de trabalho, na própria família, você chega em casa irritadíssimo, não tem paciência para nada. E nós estamos vendo o quê? Se antes o assédio era vertical, ou seja, das chefias para os trabalhadores, hoje a gente está vendo o assédio horizontal, entre colegas, por quê? Disputando função, disputando assim, oportunidade de se destacar. Por quê? Nós estamos perdendo aquilo que era muito importante para a gente que é mais velho, a solidariedade, né? Que agora é o individualismo que manda. E eu queria dizer essa relação entre sofrimento e adoecimento. Sofrimento, quando você está no sofrimento emocional, no sofrimento mental, você está chorando, está com insônia, está tomando remédio, mas está indo trabalhar, até o momento que você adoece. Então, toda a estatística de tribunal é sobre os adoecimentos. E essas pessoas que estão em sofrimento? Por quê? O sofrimento mental e emocional, ele não é mensurável, ele não pode ser medido. É subjetivo. E o diagnóstico, geralmente, do médico é desconectado do trabalho. Se eu falo assim, eu estou com muita dor hoje. Tá, você pode até ter uma empatia comigo, mas só eu sei o tamanho da minha dor. Só eu sei até que ponto eu suporto essa dor. E que dor é essa? Uma dor emocional, uma dor mental, que eu não tenho como medir. É diferente se eu chegar com o dedo torto e falar, eu estou doendo meu dedo. Então, essa questão emocional, psicológica, ela tem uma série de críticas, né, maldosas, como nós vamos ver. Por quê? Porque o adoecido é tratado de fingido. Se a pessoa tem depressão e consegue sair de casa, se alguém consegue levá-la para uma praia, já é uma vitória. Aí alguém posta a foto da pessoa na praia e fala, tá vendo? A pessoa está falando com depressão e está na praia, como se o deprimido tivesse que ficar em casa, né? Como se fosse numa cadeia, né? E essa questão também que nós estamos vendo, a falta de readaptação na volta do trabalho. Quando você volta ao trabalho, a pessoa não te dá aquele tempo de você se readaptar. Já quer que você seja produtivo, fazer as coisas, aí você cai novamente no quadro de depressão. E nós temos também o presenteísmo. A pessoa vai no médico, o médico dá atestado, a pessoa não quer apresentar. Só que a pessoa que está nesse caso de presenteísmo, ela vai trabalhar, mas não dá conta do trabalho. Então, ela tem baixa produtividade e é punida. A questão do psiquismo e a subjetividade, as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente frente às dificuldades em imposição do modelo de gestão, que a gente chama de neo-toyotista, né? É isso, você tem que cuidar do processo físico, você tem que cuidar do PJE, você tem que levar o documento ali, ou seja, o funcionário multifuncional e que vai dedicar toda a sua vida ao trabalho, abrindo mão, inclusive, da sua vida familiar, né? E esse modelo visa números, estatística, produtividade, sem respeitar os limites humanos e os direitos do trabalhador. Então, para a gente concluir aqui essa primeira parte, com a nova organização do trabalho, baseado no neotoyotismo e o projeto neoliberal, os impasses sobre a saúde do trabalhador vão afetar muito mais o psiquismo e o emocional. Para a gente ir caminhando já para o final, eu só queria deixar esse quadro aqui. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo aí para você, mas eu vou, essa semana que vem agora, escrever tudo isso que eu estou apresentando na forma de artigos. Então, a gente vê que o neoliberalismo, enquanto modelo político-econômico, e o toyotismo, enquanto modelo de gestão, vai ter o quê? Querer o quê do trabalhador? Flexibilização do trabalho. Não, vamos fazer mais umas horas extras, vamos produzir mais, leva esse serviço para casa. Nós vamos ter um trabalhador multifuncional, fazendo várias funções.
A gente tem o quê? O perigo da terceirização, e nós já estamos vivendo a precarização das condições de trabalho, a perda de direitos trabalhistas, o desemprego e, ao mesmo tempo, o fim dos concursos públicos. Então, quem está no serviço público, frente ao desemprego estrutural, fala, nossa, eu tenho que aguentar, eu tenho que sair de tudo, eu não posso ser exonerado, né? E quem trabalha, aceita tudo para manter o trabalho, ultrapassa seus limites físicos, psíquicos, emocionais, sofre e adoece. E o adoecimento psíquico é o quê? É fingimento, é falta de vontade, é falta de Deus, é perdedor, é incompetente. Então, quando as pessoas procuram o sindicato por atendimento psicológico, elas começam a ver que a culpa não é dela, porque você acaba achando que a culpa é sua, né? A gente já falou, mas na organização do trabalho atual é o individualismo versus solidariedade, o incentivo à competitividade, à concorrência, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, mais produção, mais metas, aumento do ritmo do trabalho, mais intensidade do trabalho. O que é? Você tem que ser mais ágil, mais veloz. E, ao mesmo tempo, você tem mais trabalho, tem que ser mais veloz, com mais sobrecarga. E tem o problema da informática, né? Que as redes sociais corporativas, você recebendo WhatsApp, fim de semana, coisas de trabalho, que isso desestrutura. Você recebeu uma mensagem de trabalho na sexta-feira, de uma coisa que você só vai poder resolver segunda-feira, acabou seu fim de semana. E então a gente vê o seguinte, quais são as consequências do excesso do trabalho? Porque se a gente for resumir o seguinte, a gente vai ter um excesso de trabalho ou porque a gente se impõe, ou porque é imposto pela gente. Sofrimento, adoecimento e morte, perda de laços familiares e sociais, embrutecimento afetivo, as pessoas são ríspidas, não tem mais empatia, né? Os adoecimentos, por exemplo, que a gente já está estudando, relacionados ao trabalho, workaholic, é o viciado no trabalho. O que acontece com esse caso? É o burnout, que é o esgotamento profissional. O cara vai parar no hospital. Quando a mente quer ultrapassar os limites do corpo, o corpo desaba, né? A gente tem os quadros de estresse, ansiedade, depressão, o burnout, o karoshi. O karoshi só é reconhecido no Japão. É a morte por excesso do trabalho. E nós temos suicídio no trabalho, como se a pessoa dissesse, eu não suporto mais esse trabalho, eu fracassei. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Hoje fala muito de estresse, que eu estou estressado, tal. O estresse é uma mudança hormonal dentro do corpo da gente. A gente precisa de mais atividade, mais energia. Mas o estresse, no nosso entendimento, ele está associado no trabalho a um modelo de gestão autoritário, a pressão por mais produtividades, e esse estresse é psicológico. Ele é produzido por antecipação dos problemas que podem surgir. Nossa, como é que eu vou aguentar a semana que vem? Nossa, eu não estou aguentando mais. Isso gera uma ansiedade muito alta. E quais são os sintomas comportamentais? Abuso do álcool, cigarro, drogas, automedicação e uma agressividade muito grande. Para a gente encerrando, falta mais uns 2 minutinhos só para eu terminar aqui, eu trouxe isso aqui, o karoshi, que é a morte no trabalho, só é reconhecido no Japão. Mas olha esses casos, gente. Uma pessoa trabalha numa grande companhia de salgadinho, ela trabalhava 110 horas por semana, e não por mês. E morreu de um ataque cardíaco com 34 anos. Aqui no Brasil, se acontecer isso, não tem essa lei protetiva. Por isso que os sindicatos têm que buscar mecanismos políticos de proteção à saúde do trabalhador. Um motorista de ônibus, que um ônibus, em um ano, trabalhou mais de 3.000 horas. Ele não teve nenhum dia de folga, nos 15 dias antes de ter um derrame, com 37 anos de idade. Uma pessoa que trabalhava em uma grande companhia de Tóquio, trabalhou 4.320 horas em um ano, incluindo um trabalho noturno, e morreu de um derrame com 58 anos. Um enfermeiro de 22 anos, olha só, gente, 22 anos, morreu de um ataque cardíaco após trabalhar 34 horas de trabalho contínuo 5 vezes um mês. Você já pensou o que é ficar acordado 34 horas? É claro que você tem que tomar algum medicamento, alguma coisa, e isso vai acabando te destruindo, né? E a gente tem também a questão dos suicídios no trabalho, que, segundo os pesquisadores, como Lehmann, né, estão articulados à política neoliberal. A gente tem estudos, quando teve o PDV, outra coisa que nós temos que tomar cuidado com o diretor sindical, é quando se começa a apresentar esse programa de demissão voluntária.
Nas privatizações do banco público, foram dezenas de funcionários de banco que se enforcaram no banco com a gravata. Fiz um trabalho sobre suicídio da Polícia Federal, suicídio com arma de fogo. Privações na Telecom francesa, um novo modelo de gestão empresarial, as pessoas pulavam do prédio. A Foxconn, que é um complexo fabril, né? O dono é coreano, mas as fábricas são na China. As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, como se fosse um campo de concentração. Os jovens do campo, eles moram no complexo e praticavam suicídio pulando pela janela. Sabe o que a empresa fez quando o nível chegou altíssimo? Mandou eles assinarem um contrato, se comprometendo a não suicidar, e puseram redes para que essa pessoa... Isso é o projeto neoliberal, né? E para a gente terminar aqui, eu chamo, qual que é o fim da jornada nesse mundo do trabalho? O estresse, o burnout, o caroche, o suicídio, o zorcaloque. E a gente tem o quê? Impedir as consequências do estresse no início do processo. Então, voltando de novo, a maior importância da prevenção. Se vocês verem algum caso que a pessoa tem sofrimento, algum conflito, vão tentar encaminhar para o sindicato, vão trazer as pessoas, porque quando a gente previne, a gente consegue evitar estragos maiores, né? E a gente, enquanto atuação política, porque a saúde do trabalhador é um processo político, a gente tem que buscar sempre mudanças na gestão, na política de metas, né? E reafirmar aquilo que a gente já esqueceu, né? Desenvolver atividade física, ter os momentos de lazer, ter momentos de prazer, desconectar do trabalho. Quem que consegue ficar aqui um fim de semana sem celular? A gente não consegue, né? E ali no celular, sem a gente perceber, vem coisa do trabalho junto. Valorizar a vida afetiva pessoal, férias, né? E a importância da prevenção, né? Porque, igual eu te falei, né? O prevenir é alertar. E o mais importante, gente, o nosso trabalho, ele é invisível. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos, nós estamos trabalhando com sofrimento. Nós estabelecemos uma relação de confiança com aquelas pessoas e os aspectos éticos da minha profissão, a gente preserva a vítima e denuncia os fatos para uma ação jurídica e sindical. E o nosso trabalho é muito mais qualitativo e não quantitativo, e a importância dos dados científicos. E eu termino aqui com acho que esse pensamento, pelo menos é o que norteia a minha profissão, se com o nosso trabalho conseguimos diminuir o sofrimento das pessoas, orientar e acolher, buscando através do saber da psicologia como ciência, resgatar a saúde mental e emocional do adoecido, e se impedirmos qualquer morte por suicídio, mesmo que não saibamos, o trabalho do DST Câncer Traeng está cumprindo seu papel em prol da dignidade e da saúde, a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, está aqui alguns links para vocês. Obrigado, doutor Arthur. Dando continuidade aqui, eu vou abrir a palavra a 5 colegas que, se quiserem apresentar o crachá aqui e fazerem perguntas. Eu já vou abrir já para pergunta, né? Enquanto isso, se alguém quiser, tem mais 2, 3 vagas aqui, tá bom? Vou ver. Primeiro, o Nelson. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde, né? Sobre o penúltimo slide que o senhor passou, o senhor colocou uma estatística da Polícia Federal e colocou também uma estatística de suicídio. Eu estive em Maceió agora no 6º encontro dos gestores dos agentes de segurança e também no 12º seminário dos agentes de segurança do Poder Judiciário da União. E teve palestrando lá o presidente da Fundação da Polícia Federal. E ele nos deu uns dados lá, o seguinte, em conformidade à sua estatística, ele fala assim que tem morrido mais policial federal na base do suicídio do que na base do confronto com criminosos. Há um trabalho que está sendo feito também no TRT2 de São Paulo, em matéria de suicídio, porque vários jurisdicionados que transitam lá, mais de 30 mil por dia,
Eles estão fazendo um trabalho para quê? Está havendo muito suicídio lá. O cara sai, o jurisdicionado, ou o réu, ou uma parte, né? Uma das partes, sai de lá descontente e pula lá de cima. E cai lá no meio, eu não sei se vocês conhecem o TRT de São Paulo. Ele é um U. Ele é todo fechado, então no meio, o cara lá no meio. Então eu vejo assim que o índice realmente é fato. E isto é doença do trabalho. Como aqui no nosso TRT também nós temos isso. Eu não quero ser longânimo, mas eu quero ser bem objetivo. Nós temos que conter isso. Porque é uma vida. Só que não é só uma vida. Através daquela vida, ele pode ter um filho. Nós vamos tirar a liberdade também dele ter um filho. De uma família, de uma geração. Não, quando morre uma pessoa, não morre só uma pessoa. Morre uma geração. E nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Eu queria saber do senhor, como que eu não contei isso? Tem solução? Obrigado. A Deise agora vai fazer a pergunta. Boa tarde, obrigada pela palestra. Nós estamos vivendo em Juiz de Fora, na Justiça Federal, o PJE é uma novidade recente. Então, implantou-se o PJE em fevereiro, 29 de fevereiro. Então, assim, na Justiça do Trabalho já vem de algum tempo. Eu queria saber se já há estudos sobre os impactos do PJE em relação aos servidores, porque nesse pouco tempo de contato que nós tivemos, nós já sentimos influências negativas sobre a saúde. Não, gente, sabe o que é? Eu torno a bater na técnica do assédio moral, não só no serviço, mas em casa, com o empregado, com o porteiro do prédio, com marido e mulher, com os filhos, porque nós tivemos um congresso da FenaSoJaf, em Teresina, e a Paula está aqui, que pode até bem completar, nem sei por que você não levou ali. O número de suicídio, como tem aumentado, entre jovem e velho também, e muito mais servidor. Porque esse suicídio veio do nada? Não, veio do assédio moral. Então, isso é muito importante. Inclusive, mostrando bem para a gente prestar atenção, quem tem filho, e marido e mulher no relacionamento, ao conversar, voltar a fazer aquele hábito que muita gente já perdeu, que é olhar nos olhos para conversar. Porque um dos sinais de quem está com problema e vai suicidar é tentar nem olhar no seu rosto, nem do pai, nem da mãe, e nem nos pais, entre eles. Inclusive, uma oficial deu um depoimento que ela estava tendo tanta pressão no serviço que ela preparou tudo para suicidar. Quando ela entrou no quarto, que ela viu a foto das filhas, ela regrediu. Voltou, né, Paulo? E não suicidou. Mas o que é isso? Eu fico preocupada. No meio de serviço, não só aqui só tem um sindicato, mas falar em todos os sindicatos também, tudo, a gente bate muito em assédio moral, mas será que no nosso trabalho, mesmo no meio do sindicato, no meio do nosso, onde a gente trabalha, será que eu não estou fazendo assédio moral com o meu colega? É isso que eu queria que ele pusesse mesmo, porque ele sabe, ele acabou de falar aqui sobre o assédio moral paralelo. Eu queria só uma observação, eu queria que o senhor falasse sobre ela. É o seguinte, a direção do serviço público, inclusive dos tribunais, eles têm conhecimento disso. Aí, sim, eu começo a acreditar que a tendência da política deles é o seguinte, que morra todo mundo para a gente terceirizar isso, porque já que eles não estão querendo fazer nem concurso público, eles não estão querendo nem chamar os os próximos classificados, será que o interesse deles realmente são isso? Matar que seja quem estiver vivo e depois a gente cuida do jeito que a gente quiser, contrata a pessoa para trabalhar por R$1.000 fazendo o mesmo serviço? Como se diz? Se a gente for, tem já uns 500 para entrar em cada uma das vagas. Então, quer dizer, não é questão de falta de mão de obra, vai ter mão de obra. Queria que o senhor falasse sobre isso, qual que é a relação que realmente a direção dos tribunais tem com esse problema que está tendo.
Aproveitando para falar, já que foi a última intervenção, o doutor vai responder, né, e logo após o Célio vai dar continuidade aos trabalhos, porque tem muita coisa a ser feita por aí. Então, já encerrei no Osmar, tá, as inscrições. Obrigado. Pois não? Porque não dá para todo mundo ouvir. Peraí, Marcos. Pior dia da semana no processo eletrônico, eu tiro para a minha realidade lá em Juiz de Fora, na terceira vara, é a segunda-feira, você lembrou bem. Porque no fim de semana, o sistema está online. Quando você abre na segunda-feira o teu computador, eu, em média, tenho de 70 a 80 petições para olhar. Nenhum dia da semana ocorre isso. Então, hoje, você está um dia, além da, como você vai trabalhar com saúde do trabalhador, a segunda-feira, que já não era um dia muito bom, no processo eletrônico se transformou quase que numa tortura você sentar na tua mesa e abrir aquele computador, porque os advogados peticionam o fim de semana inteiro, e você vai encontrar tudo isso. E na minha vara, o prazo do processo eletrônico, para avisar vocês, nós trabalhamos lá com o prazo, o juiz determinou, é de 24 horas para despachar. O que cai no processo eletrônico, você tem 24 horas para fazer. Gente, eu vou tentar ser bem sintético aqui, e realmente, quando a gente chega nessa questão do suicídio, choca, porque é o seguinte, isso é uma realidade que ninguém quer ver. Mas até a pessoa chegar no suicídio, quem está do lado começa a perceber alguns sinais. Uma pessoa que começa a chorar muito, que está muito triste, que começa a ficar isolada. Então, a gente, em vez de ser solidário com essa pessoa, a gente deixa. E essa pessoa, às vezes, nessa fase inicial, por isso que a gente fala da prevenção, né? Um olhar amigo, uma palavra, e a gente tem que ver o seguinte, por que as pessoas estão suicidando no ambiente do trabalho? Por causa da frustração que elas têm, delas terem colocado na cabeça, eu vou dar conta e não dá conta. Então, na realidade, ela introjeta o discurso da empresa, que ela tem que ser eficiente, e se ela não dá conta, logo ela é ineficiente. E junto com isso vem os sentimentos que nós chamamos de sentimentos negativos, né? Eu sou incompetente, eu não sirvo para nada. E, igual a Lúcia falou, a gente vive um mundo que a violência perpassa todas as relações sociais. A gente trata mal o porteiro, trata mal a empregada, trata mal a babá que cuida dos filhos, que já virou normal. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais violenta, né? O Rio, por exemplo, eu vi uma pesquisa lá, 95% de medo dos carioca é tomar bala perdida, porque isso faz parte da realidade. Então, eu acho que se as pessoas tiverem um pouco mais de solidariedade, elas podem, sim, tentar aos poucos melhorar as condições do dia a dia, e eu acho que o servidor público, que ainda tem estabilidade, ele tem que lutar pelos seus direitos. Ele tem que chegar, igual você está falando, tem 70 processos, eu vou fazer no que eu dou conta. Porque qual que é a vantagem para vocês ainda do trabalho por jornada? Chegou 6 horas, chegou 7 horas, você vai embora. O que eles querem? Que você pegue o teletrabalho, porque aí você vai ficar sábado, domingo, segunda, terça, aí você vai cair naquilo que eu falei, excesso de trabalho, sofrimento, adoecimento e morte, né? E com relação à questão que você falou, né, lá da Justiça Federal, porque é isso, gente, o mundo do trabalho, ele não vem aos poucos, o mundo do trabalho, as mudanças vêm de uma forma igual a tsunami. Então, o processo eletrônico vem e você tem que aprender ele em 3, 4 dias, já fazer sentença, se você não tem o tempo para treinamento, para errar. Então, essas questões que eu acho que tem que ser uma questão da luta sindical, de nós levarmos dados, nós levarmos estatística. Você falou, olha, tem a pesquisa do CICEJUF, né, que está sendo feita lá no Rio, tem a pesquisa que foi feita pelo Sintrajuf, lá no Rio Grande do Sul. A FENAJUF está no nosso site do Citraeng, disponibilizou também uma pesquisa online, né? Então, é importante da gente participar disso e ter acesso a esses dados da pesquisa lá do Sejusmig, que é TJ, mas que também já revela a questão dos impactos do processo eletrônico, né? Tem a pesquisa que foi feita pelo Rogério Dornelles também. Então, a gente tem que ter dados científicos, porque quando a gente chega na administração, o que é o papo? Não, esse pessoal reclama demais, já trabalha pouco. E essa mudança de cultura que é o grande desafio que nós temos que fazer.
E, ô Nelson, a solução, igual você falou, a solução passa realmente pela solidariedade, das pessoas saberem que ela tem limites, que ninguém é super-homem, que não adianta, se você faz 100 processos e eu faço 50, é porque tem um grau de dificuldade da minha parte, e se você fizer 100, eles querem que você faça 110, depois faz 110, faça 120, é a mesma coisa que acontece com os gerentes de banco, né? Então, eu vou encerrar minha fala aqui, estou à disposição para quem quiser conversar, ressaltando a importância da prevenção, da solidariedade e que a saúde entre como uma pauta política. Com relação aos terceirizados, veja bem, eu acredito que o projeto neoliberal, o objetivo do projeto neoliberal é acabar com o servidor público concursado. Então, o projeto neoliberal, através dessas reformas, dessas emendas complementares, não é que eles querem que as pessoas se suicidem, mas eles criam propício para as pessoas adoecerem, para as pessoas trabalharem em sofrimento, para as pessoas serem aposentadas com problemas psicológicos terríveis. E o suicídio, o que acontece com o suicídio? A medicina clássica desconecta o suicídio do trabalho. Toda a questão do suicídio, não, que estava com problema pessoal, que é isso. E nós estamos vendo aqui que o trabalho, sim, é uma fonte de sofrimento, pode levar ao suicídio, e nós temos que levar esse debate dentro das instituições, porque as instituições, conforme eu falei no início, não estão preocupadas com o ser humano, estão preocupadas com números, com dados, para ir à secretaria produtiva, o juiz é promovido e tudo mais, e vocês ficam nessa situação. Então, prevenir, alertar, ser solidário, estudar e ver o que eu estou falando aqui não parte só de um entendimento pessoal. Isso é corroborado por vários cientistas, pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. O colega vai fazer. É porque você falou que se tivesse alguma complementação que podia, né? Essa questão do suicídio é uma coisa tão grave que o senhor futuro ministro Paulo Guedes, que é um dos Chicago Boys, da Escola de Economia de Chicago, ele implantou esse projeto que é mais do que ultraliberal, é um ultraliberal cruel, se é possível, né? Ele teve a chance de implantar no Chile, onde os aposentados, porque não conseguem perceber aposentadorias capazes de fazer frente às despesas de saúde, etc., eles estão suicidando. Então, a coisa é muito séria. Ainda que não queiramos, que o Estado não queira conectar o suicídio ao trabalho e, sobretudo, à condição política econômica do Estado neoliberal, a realidade se impõe. E ela vai se mostrar como de fato é. E é isso uma coisa muito séria que eu estou dizendo, gente. Isso aí são pesquisas, pesquisadores, sociólogos, economistas estão alertando para esse projeto que chegou ao Brasil. E foi testado no Chile e foi uma terra arrasada de muita dor e sofrimento. E é importante que nós, como sindicalistas, saibamos fazer frente a esse projeto, antes que o pior nos aconteça. Então, só para finalizar, dentro do que a Paula falou, é isso mesmo. A saúde do trabalhador tem que ser uma pauta política. Nós temos que enfrentar essas políticas, nós temos que enfrentar esse modelo neoliberal, porque o que eu apresentei aqui já é fruto de estudos em outras categorias. E estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, doutor Lobato. Agradecer ao colega Carlos Wagner pela presença na mesa aqui, ela de Pará de Minas, a Deise de Juiz de Fora e a colega coordenadora Thalide. Agora eu desfaço a mesa e vou chamar o Célio aqui para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado. Pessoal, vamos fazer agora, nós vamos entrar agora no trabalho de grupo. Qual que é a ideia? Nós estamos aqui com... A ideia é a gente fazer aqui mesmo no auditório 3 grupos por órgãos. Eu estava vendo a conta aqui, nós estamos com 9 servidores da Justiça Federal, 8 da Justiça Eleitoral e aproximadamente 23 da Justiça do Trabalho. Como que seria essa divisão de grupo? Que nós pensamos? Com base, né, nos informes político e econômico, né, eu acho que
tanto a fala do Valério Arcari, né, político, ele deu condições para a gente embasar, né, em construir propostas para a ação política que a direção do sindicato tem que tocar para o próximo período. E na parte econômica, a mesma coisa, né? Eu acho que o Ócio deu aqui informações brilhantes, né? Eu acho que aí os diretores de base têm plenas condições, né, de construir projeto para que a direção, junto com vocês, é claro, possa aplicar no próximo período. A ideia, vamos dividir em grupo, que tenha um relator. Esse relator tem que construir as propostas com letra bem legível, né, porque a Margarete vai ter a tarefa, né, de, até amanhã cedo, quando a gente começar o trabalho em grupo, apresentar esse relatório pronto, para que a gente, em plenário, possa aprovar, né, e finalizar o nosso plenário sair dessa reunião com um projeto para que a gente possa tocar o próximo período. Está esclarecido, gente? Então tá. Então vamos dividir então em grupo, né? Eu sugiro, né, que o TRT poderia ficar aqui na frente e mais ali no fundo TRE e Justiça Federal. Uma coisa, o Lobato, né, o Leopoldo, o Alexandre, né, que são funcionários do sindicato referência, né, dentro dos tribunais, vão estar transitando no grupo, né? O Lobato, né, pode pegar a contribuição com ele e vai estar à disposição de vocês também, tá ok? Então vamos lá, gente. Para finalizar mesmo, a ideia é a gente ir até 19h30, né? Não, minha, até 18h30, né, gente? Porque 19h30 vai ter uma confraternização lá em cima, no espaço de um restaurante em formato de L. Tá? São 19h30 a confraternização. E 18h30 é o término do trabalho em grupo e apresentar para a Margarete o relatório final. É isso, Margarete? Beleza? Então tá. Isso, então, gente, o documento tem que ser entregue para a Margarete para que ela possa digitalizar e para ser entregue amanhã. Letra legível, para que ela possa participar da festa junto com a gente, né? Não é verdade, Margarete? Então você não vai participar da festa, não é para escrever com letra de médico. Alexandre, Leopoldo, vamos dividir aqui as mesas?